A situação política do Brasil e as eleições que se aproximam geram uma série de dúvidas e temores nos brasileiros e também nos piauienses. Este ano será o primeiro com campanhas políticas reduzidas e controle nos gastos de propaganda estabelecido para os municípios. Mas só isso basta? O que o país precisa mais para implementar mudanças e superar problemas que já foram registrados por causa do sistema político? Nós vamos conversar com o Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral, é advogado, está aqui conosco e conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Essas novas regras para a propaganda, a campanha, o tempo de campanha, campanhas mais curtas, é parte do que o Brasil precisa para tentar tornar mais igual a disputa eleitoral? Joelcio, Eli, meu cumprimento aos telespectadores aqui do jornal, muito famoso no Piauí, apesar de ser do Paraná. Eu entendo que não, Joelcio. Eu tenho uma postura muito crítica com relação a esse tipo de mudança da legislação eleitoral que traz mais restrição, mais proibição e, de certa forma, cerceia com mais violência a liberdade de exercício da propaganda eleitoral, do convencimento eleitoral. Para chegar a essa conclusão, eu uso um ditado muito simples. O único remédio para pouca democracia é mais democracia. O que nós estamos assistindo é menos democracia, menos debate. Então, mas o senhor não acha, por exemplo, que você consegue, com a redução da campanha, fazer com que aqueles candidatos que tenham menos dinheiro possam falar mais ou menos o mesmo tanto, a mesma quantidade de tempo do que outros candidatos? Veja, Joelson, se esta fosse a realidade da legislação, talvez a sua assertiva fosse verdadeira. Mas o que nós vamos assistir é exatamente o oposto. Porque, ao reduzir o tempo de propaganda formal, que é uma grande mudança, ao meu ver, negativa da lei, justamente quem tem menos condição de, no período pré-eleitoral ou durante o período antecedente, nos anos antecedentes da eleição, de exercer um papel de liderança, fica desigualado em relação a, por exemplo, quem tem mandato. Não é à toa que as reformas da legislação eleitoral sempre ocorrem quando o país enfrenta crise política, quando a classe política sofre críticas, e o que se faz? Reduz-se a possibilidade justamente daqueles que pretendem ingressar na política de acessarem os meios de convencimento e, portanto, renovarem, mudarem aqueles que já estão no poder. A legislação hoje favorece quem está no poder. Então, o senhor acha, por exemplo, que a disputa da reeleição é um fator que compromete a democracia? Mas muito. Na verdade, a cultura brasileira, a cultura democrática brasileira, nós temos Código Eleitoral desde 1934, ela nunca foi preparada para que nós enfrentássemos o fenômeno da reeleição. Isso já seria grave. Mas o Brasil consegue um fenômeno. Se você quiser ser candidato a vereador no menor município do Piauí e você for diretor da Secretaria de Finanças, você precisa se desincompatibilizar 6 meses antes da eleição, sob o pressuposto que você não vai usar desse cargo público que você ocupa para desigualar em favor da tua candidatura. Mas se você é prefeito, governador e presidente, você disputa a reeleição no exercício do cargo, inclusive com as benesses que o cargo assegura. Quer dizer, já seria uma coisa ruim a reeleição. Nesse contexto é um absurdo. Senadores e deputados também deveriam se enquadrar nessa impossibilidade de reeleição? O senhor vê diferente? Não. Eu acho que o parlamento tem uma lógica distinta. Eu acho que no parlamento, até pela cultura política brasileira, e se nós usarmos como exemplo os vários parlamentos ao longo do mundo, não há necessidade de se proibir a reeleição. Porque o parlamentar ele tem uma relação mais próxima com a sociedade, com seus eleitores e, por outro lado, o parlamentar não tem o domínio da máquina que executa as políticas públicas. Agora, o executivo, sim. O executivo, a regra deveria ser não só a alternância de poder do ponto de vista dos partidos, que, enfim, vão praticar o convencimento eleitoral, mas a alternância dos administradores, sem dúvida nenhuma. Doutor Guilherme, ao longo dos anos, o político e o próprio eleitor ele foi muito acostumado a esse tipo de política da compra de votos, do uso do poder econômico para garantir uma eleição, e a gente percebe que a justiça eleitoral ela está mais exigente, está mais vigilante. Será que esse eleitor e o próprio político eles estão preparados para essa nova realidade a partir de agora? Veja, eu entendo que sim. Eu insisto na tese que eu levantei. O remédio para o defeito da democracia é cada vez mais democracia. Eu particularmente entendo que a população brasileira, ela sabe o que está fazendo. Se analisarmos historicamente as votações, nós vamos perceber que pode ser que enganado ou não por uma propaganda mais eficiente, mas ela toma opções conscientes de acordo com outros eleitorados que a gente vê ao longo da América Latina ou da Europa. Eu acredito muito na maturidade do eleitor, mas eu deixo aqui uma reflexão. A gente está muito acostumado a ouvir crítica que a classe política é ruim, que os políticos são péssimos.
Quero deixar duas reflexões. Primeiro, que o político, ele é eleito por todos nós. Então, se a representação é ruim, na verdade é um retrato da nossa sociedade. E um professor que hoje está bastante famoso, o professor de filosofia da Unicamp, o professor Leandro Karnak, ele está fazendo palestras no Brasil com uma constatação. Não existe governo corrupto com população honesta e vice-versa. Na verdade, o que nós assistimos hoje, nesse caos do Estado brasileiro, muito é reflexo de todos nós, de certa forma, não estou aqui individualizando, nem eu, nem ele. Leandro Carnal. O doutor Leandro Carnal. O professor Leandro Carnal fala isso. De fato, num sistema democrático onde nós temos uma justiça eleitoral que é a mais eficiente do mundo, eu dou sempre o seguinte exemplo, eu fiz um curso nos Estados Unidos em 2013 e quando a gente falava das áreas do direito comercial, do direito societário, eu passava vergonha. Mas quando a gente ia discutir direito eleitoral com os norte-americanos, eu estufava o peito e dava aula, porque o nosso sistema talvez seja o sistema eleitoral exemplo para o mundo no que pertine à garantia da individualidade do voto, do livre convencimento do eleitor. Nós não temos fraude em votação no Brasil. Tem um outro maluco que diz que as urnas eletrônicas seriam fraudadas, mas nunca se provou nada. Isso. Agora, em relação ao financiamento de campanha, as empresas que ajudam a financiar, a pessoa física, elas hoje no Brasil, elas se sentem no direito de controlar a gestão e participar dela de maneira muito direta com as paraestatais. A gente está vendo aí nesses casos das investigações mais recentes. Isso precisa ser resolvido e qual é a solução? Veja, eu entendo que o poder econômico, a relação entre poder econômico e democracia não é um problema brasileiro. É um problema que é um problema da democracia contemporânea no mundo todo. Eu acho que a decisão que se tomou no Brasil é uma decisão muito equivocada. Proibir a pessoa jurídica de participar da disputa completamente é um equívoco. Mais inteligente seria fazer limites claros, talvez exigir que a empresa só doasse para uma outra tendência política, fixar limites. O problema no Brasil é que fazia um limite percentual. Então, eu que tenho um pequeno comércio, faturei R$300 mil, eu poderia doar R$6 mil, 2% do meu faturamento. Aí um grupo como o JBS Friboi faturou R$10 bilhões, pode colocar numa campanha eleitoral R$200 milhões de reais. É esse desequilíbrio que estava errado. Proibir a pessoa jurídica vai ter duas consequências graves, Joelcio. A primeira delas é que vai explodir o Caixa 2, lamentavelmente. É uma constatação que todos nós... A fraude vai aumentar. Vai aumentar. O pagamento por fora aumenta. Por fora, tal, o que vai gerar uma grande intervenção da Justiça Eleitoral, uma trabalheira danada para advogado, é bom para advocacia, mas ruim para a democracia. Outra consequência que pouca gente notou. No momento em que você retirou a empresa da condição de controlada ou de participante formal, jurídica, da doação do processo eleitoral, nós retrocedemos a antes de 1992. Porque agora, tal qual ocorreu naquilo que desagou no Collor, no escândalo Collor, a cassação do Collor, que gerou a necessidade de regulamentação da doação da pessoa jurídica, agora nós vamos ter a seguinte realidade: o direito eleitoral não pode controlar as pessoas jurídicas. Elas podem fazer doações de Caixa 2 e, se o fizerem de acordo com a legislação societária, a consequência é só para o candidato, não para a empresa. Então, a pretexto de diminuir a influência do poder econômico nas eleições, nós vamos acabar por colher a maior influência do poder econômico nas eleições, porque a pessoa jurídica hoje, para participar, ela necessariamente faz Caixa 2 e ela sai impune dessa relação, porque o direito eleitoral, a justiça eleitoral, não mais a controla como fazia nas eleições anteriores. Por conta dessas irregularidades, quem é leigo, quem está de fora, doutor, percebe que hoje não basta ser eleito. Ele tem que conseguir permanecer no cargo depois de eleito também e driblar todas essas irregularidades, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer, brincando, mas meio que falando sério, que a conjugação do limite de doação das pessoas jurídicas, a complexidade, a mudança substancial da legislação eleitoral mudou completamente tudo. Eu sou um estudioso da parte de propaganda eleitoral. Eu brinco com as pessoas quando eu faço reuniões que elas lembrem tudo, quem já foi candidato, que acontecia nas eleições anteriores, e para entender a atual situação, esqueçam tudo, vamos começar de novo. Então, vai ser muito complexo e muito limitado. Nós não vamos ter propaganda de rua, a TV e o rádio estão extremamente controlados, mesmo a internet tem um controle, o limite de gastos é muito baixo, além de estar limitado à doação de pessoa física. Eu costumo dizer ali que nessa campanha, o profissional menos importante vai ser o marqueteiro. Os dois muito importantes vão ser o advogado e o contador, mas tendo em vista a limitação da forma de usar o rádio e a TV e a diminuição da propaganda de rua, todo candidato vai ter que ter um fonoaudiólogo e um preparador físico, porque a campanha vai ser falando e andando para todo lugar. No corpo a corpo aumentou? Principalmente nas cidades médias e pequenas do interior. Não só o corpo a corpo, veja só, Joelcio e Eli, vocês que têm experiência de televisão. Durante o tempo reservado à propaganda de TV e rádio para os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, eles serão obrigados a ocupar 75% do tempo, assim diz a lei eleitoral, ou falando pessoalmente,
ou sendo entrevistados, ou só fazendo aqueles jingles, oferecimento de proposta. Não tem mais apresentador, não tem mais comentador, é o candidato falando o tempo todo. Isso é positivo? Alguns entendem que sim, porque melhoraria a relação entre o candidato e o eleitor. Eu, particularmente, considero isso equivocado, porque a liberdade de expressão do candidato tem que ser a mais ampla possível, a mais livre possível. Quem tem o direito de decidir se aquele candidato é bom ou ruim, se a propaganda é boa ou ruim, não é a lei eleitoral, é o dono da democracia, que é o soberano popular, que é o povo, é o cidadão. Então, quando se limita o tempo de campanha, as formas de campanha, o que se colhe? Uma tendência ao desequilíbrio daquele que já está no poder. E não é à toa que o pior Congresso Nacional, na opinião unânime dos cientistas políticos, tenha feito a legislação mais repressiva. Evidente, eles estão muito mal afamados. Qual é o melhor mecanismo de quem está hoje eleito ficar no poder? É diminuir a concorrência daqueles que estão de fora e querem entrar. E reprimir a propaganda resulta exatamente nisso. É inibir a formação de novos líderes. Inibir a formação de novos líderes através da restrição à possibilidade desses novos líderes, durante a campanha eleitoral, realizarem os seus atos de convencimento. Esse assunto vai estar sendo discutido aqui em Teresina agora, né? Muito. A partir de hoje. Eu queria até fazer uma homenagem, se me permite, Joelson, ali pouca gente sabe disso, mas os dois principais eventos de direito eleitoral do Brasil são o do Piauí, o Concipol, e o congresso que nós fazemos em Curitiba, que é o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. E é engraçado porque as duas cidades têm certas semelhanças nas suas diferenças. Curitiba é a cidade mais frio e não tem mar. A gente tem um baita frio e não tem neve. Vocês aqui são talvez a cidade mais quente do Brasil e não tem mar. E a diferença fundamental é que o que tem o povo curitibano de frieza, tem o povo de Teresina e do Piauí de acolhimento e tal. Então nós empatamos em qualidade, Paraná e Piauí. Ainda Curitiba ganha na quantidade, mas vocês aqui ganham no calor, no acolhimento. Isso Curitiba vai se esforçar e nós não vamos chegar nunca lá. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor, doutor Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral e advogado que está aqui em Teresina para fazer palestras, conversar a respeito do direito eleitoral desse ano importante, de questões importantes envolvendo as eleições. Obrigado pela participação aqui no estúdio. Eu que agradeço e é um orgulho e um prazer estar aqui de novo em Teresina, nessa cidade tão acolhedora. Vou me deliciar ao longo desses 3 dias, não só com o público, mas também com essa culinária espetacular que vocês têm aqui. Muito obrigado a você. Muito obrigado.